meses antes desse lindo brunch em família, dizendo que não conseguia mais pagar meu apartamento e precisava de ajuda. Minha mãe aceitou, mas deixou claro que eu teria que pagar aluguel, fazer tarefas e não ter atitude. Meu irmão Ryan mora lá também, sem trabalho, sem aluguel, sem ajudar em nada, só sujeira e opiniões que ninguém pedia. Me deram um quarto da lavanderia, com a secadora que balança à noite como se estivesse possuída. Eu me lembrava, só mais um pouco, até achar o que preciso. Não estava ali para criar laço, mas para encontrar coisas que eles nunca esperavam. No brunch, eu servi suco, passei a manteiga, sorri para as piadas sem graça de Mark sobre jovens e lavar roupa, sendo que eu literalmente lavava as dele. Agradeci quando minha mãe me deu um guardanapo como se fosse um presente. Ninguém perguntou do meu trabalho, só se eu ainda dirigia meu carro velho. No Natal, ganhei uma caneca escrita Filha Favorita que parece ter sido embrulhada na hora. Ryan ganhou um relógio novo e viagem a Cancún pela saúde mental. Eu ganhei o aspirador para limpar as escadas. Então, sim, o momento no brunch não foi planejado, mas foi certo. Quando sexta minha mãe ficar pálida, Mark olhar para a porta calculando uma fuga, e Ryan finalmente calado, eu sabia que tinha atingido o ponto. Não precisava gritar, só dizer a verdade, e eu ainda não tinha terminado o ponto. Minha infância não tinha histórias engraçadas de aniversário, era mais a Survivor sem prêmio. Por fora parecíamos normais, com cartões de Natal forçados, férias em álbuns e a geladeira cheia de desenhos horríveis do Ryan como se fosse Picasso. Por dentro, era como trabalhar num trabalho em grupo fazendo tudo e ainda levando a culpa. Ryan era o filho de ouro, podia quebrar coisas e era chamado de um esperto. Eu derrubei suco uma vez e fui castigada. Quando ganhei um certificado de arte aos 9 anos, minha mãe disse para eu focar em ciências e Ryan ganhou uma melhor ouvinte e ela colocou num quadro. Esse tipo de coisa te desgasta, faz você se achar menos interessante e menos importante. O único que não me tratava assim era meu pai, simples, tranquilo, me ajudava nos deveres, fazia o melhor sanduíche de queijo, me ouvia de verdade. Eu não entendia por que minha mãe vivia irritada com ele, mas ela o tratava igual a mim. Nunca questionei, até o dia em que tudo mudou. Eu tinha 12 anos, estava na sala comendo pipoca seca, Ryan lá em cima, mãe no celular. Ela desligou a TV, disse que precisava me mostrar algo sério, pegou o celular e me entregou. Isso é do seu pai, veja o tipo de homem que ele é. Era só uma frase, se você levar ela, eu mato vocês dois. Eu fiquei olhando, sem conseguir processar, como se meu cérebro travasse. Ela disse que meu pai era perigoso, que sempre soube que tinha algo errado com ele, e que inteligência artificial pedira guarda total para me proteger. Me abraçou como se fosse a heroína da história, dizendo que eu não precisava mais ter medo. Eu nem chorei na hora, fiquei parada, como se tivessem tirado o chão debaixo de mim. Depois veio o processo, o silêncio, as novas regras, sem ligações, sem visitas, sem vamos resolver, simplesmente acabou. Meu pai foi apagado da noite pro dia, e eu ainda tinha que agradecer. Ela chamava aquele tempo de anos de reconstrução, mas nunca reconstruiu nada, só trocou os botões de controle. Virou meu saco de pancada emocional, minha chefe doméstica, a mãe que não queria a filha mas precisava administrar. Ryan ficou mais barulhento, preguiçoso e grosseiro, enquanto eu ficava invisível. O amor, o carinho, a decência sumiram. Eu parei de pensar no meu pai, coloquei ele numa caixa chamada perigoso e fechei. Mas algumas coisas não ficam enterradas, principalmente quando nunca fizeram sentido. Tinha muita coisa que não batia. Eu ouvia as pessoas falarem dos pais e sentia uma dor estranha, como se estivesse de luto por algo que ninguém reconhecia. A mensagem simplesmente não parecia real, meu pai não era esse cara. Ele era o que chorava vendo Procurando Nemo, que pedia desculpa se levantasse a voz um pouco, que dizia eu te amo todas as vezes que falávamos. Mas eu nunca falei isso em voz alta, porque questionar uma mentira significa ter que questionar todas. E eu não estava pronta. Até que nos meus 20 e poucos, as dúvidas ficaram mais fortes. Um dia, peguei o celular e enviei uma mensagem para um número que nem sabia se ainda funcionava. Oi, não sei se ainda é seu número, mas queria dizer olá. Leia. Ele respondeu 15 minutos depois, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Não voltei depois daquele brunch, nem depois que a pasta bateu na mesa e minha mãe fez aquela cara que tentou segurar o orgulho. Eu levantei e saí sem olhar para trás, sem levar sobras, sem pegar o casaco, não estava tão frio,
e eu precisava mais da saída dramática do que de mangas. Eu me hospedei no aluguel de curto prazo usando um sobrenome falso, só para manter tudo calmo enquanto a confusão passava. 2 horas depois, meu irmão mandou mensagem: "O que você fez?" E logo em seguida: "A mãe está tendo um ataque, o Mark está gritando, eles não me dizem nada." Eu não respondi, não porque não quisesse, mas porque queria que eles sentissem a pressão, suando nas camisetas polo e se perguntando como a casa de mentiras pegou fogo. Não posso dizer que tinha um plano desde o início, tudo começou com um palpite numa noite ruim, quando eu tinha 23 anos e não conseguia dormir. Eu estava pensando na mensagem que minha mãe me mostrou aos 12 anos: "Se você levar ela, eu mato vocês dois." Aquilo me fez cortar meu pai da minha vida e ter medo das minhas próprias lembranças. Mas, com o tempo, não fechava. Meu pai era o cara que fazia panquecas em forma de animais, que falava segurança em primeiro lugar de verdade. Não era o tipo que manda ameaça de morte. Uma noite, mandei mensagem: "Oi, não sei se ainda é seu número, mas queria dizer olá." Ele respondeu 15 minutos depois: "Leia, esperei 10 anos por isso." 3 dias depois nos encontramos num parque, lugar neutro. Ele estava igual, só um pouco mais grisalho. Tomamos 2 cafés até eu perguntar sobre a mensagem. Ele não hesitou: "Eu não escrevi isso. Nunca escreveria." Não chorou, não implorou, só pediu desculpa, e eu acreditei, não por prova, mas porque meu instinto silenciou na hora. Então comecei a investigar. Não era hacker, nem teórica da conspiração, só uma filha querendo saber a verdade. Me treinei, me certifiquei, virou investigadora particular de verdade, o tipo legal, com papelada chata, perícia digital, registros, metadados, rastreio bancário. Quando estava pronta, voltei para casa dizendo que perdi o trabalho e precisava de ajuda. Minha mãe revirou os olhos e me colou no quarto da lavanderia, me deu louça e obrigações. Eu procurou e finalmente encontrei um notebook velho escondido atrás de alguns casacos, protegido por senha, nada que eu não conseguisse quebrar. Dentro do notebook tinha pastas com nomes descuidados como Legal One, Assets Backup e, acredite, não abrir. Eu abri e encontrei um rascunho da mensagem falsa: "Se você levar ela, eu mato vocês dois", digitada num Word salva 5 dias antes da data que minha mãe disse ter recebido. Tinha anotações nas margens, revisões e até um comentário dizendo "dramático demais." Mas o pior foi achar e-mails dela com o Mark, quando ainda eram amigos, falando sobre como fazer meu pai parecer instável e proteger o dinheiro. Sobre dinheiro, ela dizia que meu pai tinha feito um mau investimento no divórcio e perdido metade dos bens, mas em outra pasta, porque claro que ela guardava tudo. Encontrei extratos escaneados, transferências para uma conta no Bize, empresas de fachada no nome do Mark. Eles roubaram tudo, culparam meu pai, ficaram com a casa, a empresa, a guarda, e deixaram ele só com uma reputação arruinada. Então imprimi tudo, fiz cópias e entreguei uma pro meu pai, a que eu empurrei na mesa do brunch era só um souvenir. 3 noites depois de eu sair de lá, alguém bateu na minha porta, era meu pai. Ele só sorriu cansado e disse: "Recebi a ligação. Está acontecendo." O advogado já tinha entrado com tudo, reaberto o caso, iniciado o processo para recuperar o dinheiro, a casa e limpar o nome. Ele entrou, fiz chá, sentamos no sofá como se fosse uma semana qualquer. Eu disse: "Quer saber como eu encontrei?" Contei um pouco, não tudo. Ele disse: "Você não precisava fazer isso." E eu respondi: "Não fiz por você. Fiz por mim." Depois começaram as mensagens do Ryan: "O que está acontecendo? Você vai destruir a família por coisa velha? Isso é demais. Você fez ela chorar. E da minha mãe, você não terminou. Não ache que terminou." Encantador. Não respondi, porque eu sabia o que vinha e eles não faziam ideia do quanto eu ainda tinha para dizer. Não demorou, 2 dias depois chegou a carta do advogado, registrada, grossa, daquele tipo que faz as pessoas ficarem quietas quando veem na caixa de correio. Eu não estava lá quando chegou, mas ouvi o grito. Minha mãe abriu a carta na cozinha, leu a primeira página e derrubou a taça de vinho tinto, meio-dia. Mark tentou fingir calma, mas era engraçado, já que o nome dele estava logo na página 2. Imagino como ele correu para pesquisar o que acontece quando contas offshore são rastreadas. E o Ryan, coitado, ainda me mandava mensagens como se eu só estivesse passando por uma fase: "Você não precisa fazer isso.
podemos resolver. Resolver o quê? A mensagem falsa, o dinheiro roubado, o fato de terem me tratado como sobra por 20 anos? Desculpa, amigo, esse navio já afundou. Os documentos do processo eram a prova de falhas, e-mails, rascunhos, registros bancários, tudo preto no branco. Minha pasta não era só provas, era uma auditoria completa. O juiz agiu rápido, não por vingança, mas por clareza. Era um padrão de mentiras que afetou a guarda, as finanças e a segurança pessoal. Tradução: eles mentiram por anos e registraram isso no papel. A decisão: devolver cada centavo roubado, com multa e juros. Tiveram que vender a casa, os carros, as aplicações. Mark até tentou dizer que não sabia de nada e que só confiava no planejamento financeiro da esposa, o problema é que ele mesmo tinha assinado as transferências. Venderam a casa em 3 semanas, com prejuízo. Minha mãe foi morar num apartamento de 2 quartos, com torneira vazando e sem isolamento. E pela primeira vez, não fez festa de boas-vindas. Mas o drama não acabou. Uma semana depois da sentença, ela tentou mais uma. Criou um perfil no Facebook com o meu nome, mesma foto, mesma bio, até copiou um post antigo meu palavra por palavra. Ela começou a postar mentiras dizendo que meu pai a tinha agredido, que eu era instável e que tínhamos invadido as contas dela. Foi patético. E burro, porque levou só 15 minutos pro perito digital rastrear o IP até a casa dela, mesmo Wi-Fi, mesmo histórico, mesmo notebook que ela usava para ver aulas de pilates. O juiz nem ficou com raiva, só olhou para ela como se fosse um problema de matemática sem solução. Senhora Hartwell, ele disse, a senhora inventou uma mensagem, roubou do seu ex-marido e agora está se passando pela sua filha na internet. Ela tentou chorar, não funcionou. Até o Mark evitou olhar para ela. O Ryan sumiu na hora que o dinheiro acabou, sem lealdade, sem desculpa, só um unfollow no Instagram e, imagino, uma corrida atrás de um trabalho que não exigisse currículo nem responsabilidade. Nunca mais mandou mensagem. Tudo bem por mim? Meu pai comprou uma casa simples, com quintal e varanda ensolarada. Ele chamou de Tranquila, um código para senha, a voz da ex ecoando nas paredes. Me chamou no dia que pegou as chaves, me entregou um café e disse, sem discurso, só obrigado. E foi o suficiente. Ficamos um tempo em silêncio, não o desconfortável, mas aquele em que o corpo lembra que não precisa mais recuar. Ele perguntou o que eu faria depois. Respondi, viver. Ele só disse, bom plano. Uma semana depois recebi um e-mail da minha mãe, assunto, você vai entender um dia. Era o esperado, eu fiz o que precisava, você traiu sua própria família, você sempre foi ingrata. Assinou-am com amor, mãe. Não respondi. Só arquivei na pasta ficção não solicitada. Não teve anúncio, nem revelação no TikTok, nem texto sobre cura. Eu não queria vingança, queria silêncio, e foi o que tive. Sem mais explicações. Sem justificar porque eu me sentia visitante na minha própria família. Só paz. Uma cozinha com comida de verdade. Uma sala que é minha. Um pai que faz piadas idiotas e nunca usa elas para me ferir. Eles diziam que eu não era ninguém, falavam na minha cara e por trás, até no café da manhã de domingo. Mas o legal sobre quem é ninguém é que a gente observa, lembra e aprende como os sistemas funcionam, especialmente os quebrados. E quando a gente fala, não é gritando, é com documentos na mão. Eles diziam que eu não importava, mas no fim eu era a única pessoa anotando tudo. Às vezes me pergunto se fui longe demais, se podia ter resolvido tudo em silêncio, talvez deixado pra lá e construído minha vida sem mexer no que eles tentaram enterrar. Mas aí lembro quanto tempo fiquei calada, quanta coisa engoli, quanto eles contaram que a inteligência artificial continuar assim. Então não me arrependo. Mas ainda quero saber o que você acha, eu fiz o certo? Você teria virado as costas ou entregado a pasta? Me conta nos comentários. E se quiser mais histórias assim, se inscreve.